Fala, galera, boa noite. Se você está vendo essa live, provavelmente você está na live do Perdiga. Então, aguarda um pouquinho, que daqui a pouco a gente já vai começar com conteúdos muito maneiros aí para você. A live de hoje é como identificar os sintomas da ansiedade de separação no seu campo. Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Deu ruim. Aqui de novo, deu ruim no YouTube, voltamos. Boa noite, boa noite, boa noite. Cá estamos mais uma vez, mais uma quarta-feira aí, às 20h21, horário novo, dia novo. Boa noite, galera de Macaé. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Mais a live do Perdiga. Estamos aqui num local diferente, o quarto da minha filha. O meu escritório está sendo reformado. Então, na próxima live já estaremos lá. Boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos. Para quem nunca me viu, quem nunca veio por aqui, essa é uma live de conteúdo, entrega de conteúdo sobre ansiedade e separação. Boa noite, Pouso Alegre. Quem está me vendo bem, me ouvindo bem, deixa aí um emojizinho. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Galerinha do YouTube, deixei no chat quem está me vendo bem, está me ouvindo bem. Se você quiser ver essa live aí no seu Smart TV, no seu espelhamento do seu celular. Boa noite, Maringá. Joga aí, você vai me ver pelo YouTube, a imagem que tá mais maneirinha, já tá aparecendo porta de armário e tal, não sei o que, mas dá para ver pelo YouTube também. Você tá na sua sala, às vezes, quer botar pra sua família ver e tal, quer pegar um som surround sound, não sei o que, bota lá para ver na sua sala, tá bom? Estão me ouvindo bem, todo mundo? Antes de começar essa live, faz o favorzinho, passa aqui pro lado, vai ali numa setinha que tem aqui embaixo, assim, tipo por aqui, galera que está no Instagram, ou você que está no YouTube, vai lá no compartilhar e encaminha essa live pro tio, para todo mundo aí que está nas tuas últimas conversas aí, o teu crush, aquele cara que tu mandou uma indireta, aquela menina que tu mandou uma indireta, aquela pessoa que tu curtiu uma foto, bateu palminha, não sei o quê, pega lá e taca ali a minha live para todo mundo aí. Boa noite, galera de Porciúncula, manda essa live para todo mundo aí, vamos trazer gente aí para entender um pouco da cabeça dos cães. A gente está... Esse ano eu entrei num projeto de fazer lives de conteúdo, lives pouco maçantes para algumas pessoas, que a interação é um pouco menor, mas onde eu falo muito sobre o conteúdo, entrego detalhadamente toda a minha experiência desses 20 anos, todos os casos, o canal ao vivo também do YouTube, para você depois ir lá e procurar ver, se você quiser ver uma reprise, não quiser ver e rever quantas vezes quiser. A gente está batendo aí voltando nesse papo da ansiedade e separação, atendi hoje 2 casos sobre isso, de ansiedade e separação. Ontem eu atendi 3 casos dos 5 que eu atendi. Amanhã tem mais casos sobre ansiedade e separação. Todo dia minha rotina é essa. Mas a gente tem 2 consultorias online com animais com problemas de ansiedade e separação. Hoje à noite eu atendi, fiz uma também de ansiedade e separação antes da live. Então, a gente está nessa vibe. E é por isso, atendendo a demanda da galera, do dia 8 ao dia 15 de março, a gente vai abrir as inscrições para o desafio 21 dias, seu cão independente, né? São desafios diários para você gerar, construir a independência do seu cachorro, tanto a sua quanto do seu cachorro, tá? Para que ele viva bem, para que ele saia, ele não lata, não destrua a sua casa. Os sintomas que eu vou falar aqui hoje na live, tá? Esse desafio, ele tem uma janela, a gente tem um número limite de alunos, a gente tem um ciclo de inscrição aí de 7 dias, terminou, fechou as inscrições, começa o desafio. Você vai ter o desafio 1 no primeiro dia, desafio 2, 3, 4, 5, e muita troca comigo pelo Telegram, tirando suas dúvidas sobre tudo e qualquer assunto relacionado à ansiedade de separação, tá bom? Boa noite, deu uma travada aqui, eu não consegui ver. Boa noite, Natal, boa noite, Campo Grande, boa noite pra galera aí. Então, a gente vai poder estar tendo uma troca mais intensa, mais próxima, no desafio 21 dias, as pessoas que estão sofrendo disso. Então, hoje, eu quis tentar mostrar para vocês, né? Eu queria falar muito sobre ansiedade de separação, queria falar como identificar se o animal está sofrendo, porque por mais que muita gente entenda e saiba que o animal... Boa noite, Fortaleza, que o animal está sofrendo de ansiedade de separação. Boa noite, Curitiba. Tem muita gente nova, boa noite, Recife, tem muita gente nova aqui na página que não sabe como identificar se o cão está sofrendo ou não, tá? Então, eu acho que seria muito interessante a gente voltar nisso. É claro que sempre, em todas as lives, quando
eu falo disso, eu tiro dúvidas, eu dou casos clínicos, eu mostro como eu resolvi, eu demonstro, falo tudo que vocês precisam saber, tá? Quem sabe que eu faço essas lives, eu não sou de ficar guardando conteúdo, nem ficar escondendo o jogo contrário. E estamos aqui para tentar ajudar vocês aí a viver melhor com seus cães, parem de sofrer, tá? Ansiedade de separação, né, ou síndrome do abandono, consiste da incapacidade do cão ficar sozinho, né? A incapacidade do cão ficar sozinho, esse é um problema muito comum e muito antigo, tá? Não é um problema recente, né? Desde que há mais ou menos 15 anos atrás, os cães ficaram cada vez mais inseridos em apartamentos, essas coisas, começou a ter uma casuística muito maior, tá? Porque os cães que moravam de quintal raramente sofriam de ansiedade de separação, porque a ansiedade de separação ela é causada por você oferecer uma rotina de proximidade com o seu cão que você não pode cumprir. Resumindo, você ficar colado com o seu cão o tempo todo e do nada você sair. Então, não existia uma casuística grande disso há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Quando eu comecei há 20 anos atrás, era raríssimo de acontecer isso, né? Até antes da pandemia, a incidência era muito pequena, tá? Tinham grupos de risco, tá? Que eram os proprietários do grupo de risco. Quem eram os proprietários do grupo de risco? A galera que trabalhava em esquema de turnos, tá? A galera que trabalhava na saúde pública, na segurança pública, pessoas que tiravam plantões que não eram fixos, não era uma pessoa que trabalhava na CLT de 8 às 6 da tarde. E sim uma pessoa que às vezes trabalhava em home office, era o grupo de risco, os agentes de saúde e os agentes da segurança pública, tá? Até antes da pandemia, eu que sempre tive um volume muito grande de atendimento, graças a Deus, nos últimos 7, 8 anos, que eu atendi uma média de 35 pessoas por semana, 38, eu atendia 1 caso por mês, 2 casos por mês. Tanto que a literatura ela era muito superficial sobre isso. Existem metodologias que foram abandonadas, né, à medida que o tempo foi passando. Eu tive a oportunidade de participar fui numa palestra do produto Adaptil, que é um dos produtos que ajuda na ansiedade de separação, mas foi uma palestra muito bem dada por uma adestradora, comportamentalista e veterinária lá de São Paulo. E ela deixou bem claro que a medicação sem a modulação comportamental não tem eficiência nenhuma. É uma medicação muito cara, que alguns veterinários receitam, mas não ensinam os donos a desenvolver e resolver o problema do cão. Acham que a medicação sozinho vai funcionar. O Adaptil é uma medicação que ela tem o conteúdo de um feromônio materno, com a intenção de gerar um pouco mais de calma e aconchego. Tá? E sem acompanhamento, sem uma modulação do comportamento, não vai resolver. Galerinha, a minha live para os seus amigos. Então, vamos lá. O que a pandemia trouxe? A pandemia tirou todas as pessoas que trabalhavam em CLT, todas as pessoas que tinham funcionários full-time em casa, todas as pessoas que tinham hábitos frequentes de passear com os cães, de sair com os cães. Isso zerou. Todo mundo virou grupo de risco. Todo mundo começou a ficar o tempo todo com seus cães em casa. As pessoas não saíam de casa por nada. Perdi as contas de quantos directs eu recebi de pessoas querendo que eu ensinasse o cachorro a fazer xixi dentro de casa, o cachorro fazia na rua. O tamanho desespero que estavam as pessoas do grupo de risco que tinham que passear com seus cães, tá? E a pandemia fez com que todo mundo oferecesse uma rotina que não podia cumprir. As pessoas não saíam de casa. E cada vez mais o núcleo familiar estava mais limitado. Não se recebiam visitas, funcionários pararam de frequentar as casas, paramos de sair, deliveries, pouca interação social com outras pessoas, o hiperapego aumentou absurdamente. Seres humanos como eu e todos que eu conheço tiveram todas as suas inseguranças à flor da pele, pessoas autônomas como eu queria fazer, como é que ia funcionar, como é que ia sustentar a família. Teve muita gente que teve problemas psicológicos e muita gente supriu a necessidade psicológica que elas tinham com seus cães. E aí começou-se processos de passar o dia inteiro vendo Netflix, trabalhar o dia inteiro em home office com o animal no seu pé,
um animal que às vezes nem dormia na cama, começou a dormir na cama, começou a haver uma colocação do animal, um posicionamento do animal de uma forma como um salvador de vidas. Só que o cão, por mais carinhoso, atencioso e bondoso, ele não tem o raciocínio do ser humano. O animal não entende de uma forma binária que você fica 48, 72, 96 horas com o cão e você sai para ir ao mercado e deixa o cão em casa. O animal não tem essa compreensão de que foi oferecido uma rotina de 4 dias totais colados com o animal para o animal e para a pessoa sair. E aí foi o que aconteceu, foi o que me deu o meu start, que no dia 16 de março, no lockdown aqui no Rio de Janeiro, eu entrei numa live igual essa daqui. Falei com as pessoas, gente, toma cuidado, pandemia não é férias, não ofereça para o seu cachorro uma rotina que você não pode cumprir, eu falo isso há anos. Comece a preparar o seu cachorro, a vida pode voltar ao normal a qualquer momento. Muitas vidas voltaram a um quase normal, muitas não voltaram, e aí começou o processo das manifestações dos problemas de ansiedade, de separação, com as pessoas sem sair de casa. Que não era algo muito descrito em literaturas, em cursos, em seminários. O quadro da ansiedade de separação, que era desenhado, era o dono saía, o cachorro ficava olhando para a porta, o cachorro ficava latindo para a porta, tentava destruir a porta, se mutilava, uivava, se alorreia, babava em excesso, hiperventilava, ficava agitado, destruía móveis, defecava de forma errada. Só que isso começou a acontecer com as pessoas dentro de casa. E eu comecei a receber uma série de pedidos. E aí que eu tive que ajustar a metodologia para poder ensinar a independência do animal, mesmo em casa, e recriar as rotinas de saída das pessoas. Durante a pandemia, eu fiz muitas consultorias online. Perdi as contas, eu já tentei botar mais aqui no meu histórico aqui do meus destaques de consultoria online, não é suficiente. Ali cabe 100, eu fiz umas 400. Então, eu tive muito acesso a isso. E hoje eu falo com propriedade que 8 em cada 10 atendimentos que eu faço são de animais que sofrem de ansiedade, de separação. Então, e dessas pessoas, desses 100% de cães que sofrem de ansiedade de separação, 2 pessoas, 20% das pessoas, sabem que o animal tem ansiedade de separação. Os outros 80% não sabem. Esse é o motivo dessa live estar rolando. Esses 20%, 10% deles sabem que o cão tem ansiedade de separação por causa dos conteúdos que eu coloco aqui. Por causa dos patrocínios que acontecem sobre desafio 21 dias, as pessoas, pelo meu marketing, entendem que o animal tem esse problema, porque eles não sabem o que o animal tem. Porque os sintomas da ansiedade de separação são inespecíficos. Você precisa juntar eles todos para poder conseguir entender de onde vem esse comportamento. Então, a live de hoje é para a gente começar a identificar. É claro que eu vou dar uma série de dicas para poder ajudar você a já começar a trabalhar essa independência do seu cão, mas tem muita gente que me aborda e não sabe que o animal possui isso. Vou começar de forma simples hoje. Eu fui atender, agora à tarde, um Spitz alemão de 1 ano e um Spitz alemão de 60 dias. O Spitz alemão de 1 ano já está apresentando esses comportamentos. Quais foram os comportamentos notados na casa do cliente? O cachorro está latindo em excesso. Começou há pouco tempo. O cão é um filho da pandemia, que ele está com 1 ano, ele veio e já estava na pandemia. Costumo falar que é um filho da pandemia, é diferente, já veio com a família trabalhando em home office. O cão começou a toda vez que chega as visitas, não parar de latir um momento. O animal não aceita que o dono divida a atenção com a visita.
Falando no caso de hoje, que eu atendi, que eu cheguei na casa do cliente às 3h30 da tarde. Caso de hoje, tá? Hoje. E aí um animal late em excesso, não deixa as pessoas se falarem, os donos. O cão tem um comportamento de territorialismo e não relaxa, fica o tempo todo ligado pelos barulhos lá de fora, que é um sintoma também da ansiedade de separação. O cão é hiperapegado. Se o dono entra para dentro do banheiro, entra para dentro do quarto para tomar banho, o animal fica batendo e arranhando a porta. O dono me chamou para trabalhar a interação dos dois cães. E lá foi identificado esse comportamento. Tá nos meus stories aqui, cara. Eu peguei, tá nos stories. Se você pegar os stories depois e ver meus últimos 5 stories, tá lá eu atendendo na casa do dono, onde eu usei um enriquecimento ambiental, um casquinho bovino que eu comprei, que eu ganhei da Pet Scout, dei pro animal, e eu consegui, e o dono falou, caraca, ele latiu muito pouco com você. Geralmente ele fica latindo direto, porque eu dei um casquinho para o animal ficar entretido enquanto eu conversava com os donos. Eu dei algo para o cão fazer enquanto eu estava conversando com os donos. Deu certo, tá lá na prática. Tá lá na prática, ao vivo, 4 histórias de 15 segundos, eu conversando com o dono e o animal roendo o brinquedo. Então, isso é um caso de hoje. Esse dono não sabia que o animal tinha ansiedade de separação. E eu fui atender um outro cão em Niterói, o Pipo, um chihuahua. Um Pipo no chihuahua. Um chihuahuazinho que, filho da pandemia também, tá com 8 meses, sabe fazer xixi no lugar certo. Toda vez que a dona entra para tomar banho, o que ele faz? Xixi na cama da dona. Tá fazendo xixi na mala da dona, tá fazendo xixi na parede da dona. Começou a não aceitar as visitas. Latir. Todo momento que eu passei na consultoria, o cão ficou o tempo todo demandando, implorando, insistindo, pedindo atenção para a dona. Mordendo as mãos, pegando o brinquedo, empurrando na perna da dona. Eu sentado no chão, o animal demorou uns 20 minutos para vir me cheirar. Caso que eu atendi. Que o problema é o xixi. Que começou do nada. Não nada. A filha dela voltou à escola agora. O marido dela voltou a trabalhar na rua agora. Ela está trabalhando na rua. É isso que para algumas pessoas é extremamente simples de enxergar, para outras não são. E eu sei que muita gente que está aqui agora está começando a entender e está começando a se identificar. Os 2 casos, a demanda não foi isso. Havia sintomas de hiperapego e ansiedade de separação do cão pelo dono, do dono pelo cão? Sim. E aí, essa é a motivação. Eu quero disseminar o conhecimento e disseminar a ajuda para as pessoas. Falei aí de sintomas importantes. Sem você sair de casa, o cão não aceita, não aceita que você interaja com visitas. Muitos deles mordem as visitas com o intuito de fazê-las ir embora. Muitos deles passam o tempo todo que a visita está em casa latindo. Muitos ficam... Já vi acontecer, já atendi casos assim como os de hoje. O animal começa a fazer xixi, o animal faz xixi quando está com os donos certinho no lugar certo. É só o animal encontrar uma barreira, se sentir contrariado, que usa o xixi para punir o dono. O animal faz xixi no tapete direitinho. Faz errado porque houve um bloqueio. E aí, o que a pessoa faz? Normal, tá latindo pra caramba, o cachorro, a pessoa vai lá e prende o cão. Só que separar o cão
de você, quando chega a sua visita somente, faz disso uma exceção e faz uma associação negativa com a chegada da visita. Na próxima vez, queridinha, que o seu interfone tocar, o seu animal vai ter uma reação negativa para com a visita. Porque ele vai condicionar que quando a visita chega, ele perde o espaço dele, de forma corretiva e punitiva. Ficar junto virou uma regra, ficar separado ficou uma exceção. E o animal entra em conflito. Por isso que você aí de casa, às vezes, tem um cachorro que tenta morder as visitas, pula nas visitas, ataca as visitas. Entenda. Se você tem um animal que tem esse comportamento, se você já se identificou com os sintomas, entenda. O seu animal tem que ter algo para fazer quando a visita chega. O seu animal tem que ter tido um gasto de energia antes da visita chegar, porque quando você sai para gastar energia, você tem um momento, você e seu cão, existe uma troca de afagos, de carinhos, uma coisa psicológica, o animal se sente preterido, amado, valorizado. E aí, quando você volta para casa, além do gasto de energia físico, o animal teve essa dose que ele precisava de atenção. Ele vai disputar menos a atenção sua com a sua visita. E aí você, sabiamente, vai pedir a sua visita que entregue um brinquedo, uma coisa que você preparou, que você pegou um frango cozido, cozinhou o frango, guardou o caldo, molhou o brinquedo e deu para o seu cachorro ficar roendo, para que ele aprenda a se divertir sozinho, que é a prioridade quando a gente fala de separação. A gente precisa que o animal aprenda a se divertir sozinho na nossa presença e na nossa ausência. Porque se o animal está na caminha dele que a gente construiu, se você não sabe como construir a caminha, volta uma semana atrás, 15 dias atrás, vê um vídeo que está minha cachorrinha na capa, assim, onde eu ensino esse comando. Vá lá, treine o comando de caminha, porque se o seu animal gosta da caminha dele, se o seu animal tem algo para ele se distrair, ele naturalmente fica longe de você. E você não perpetua o hiperapego dele. Galera, eu entendo. Minha cadela teve ansiedade de separação pelo simples fato de todo dia que eu chegava em casa, ela pulava de alegria e eu fazia festa. Minha cadela roeu os meus móveis em maio de 2019 da cozinha. Mesmo com gasto de energia e enriquecimento mental, porque ela simplesmente criou uma expectativa com a minha chegada e quando eu não chegava no horário determinado por ela, ela entrava em conflito. Esse foi o gatilho da minha Ana Maria, da minha cachorra. Eu entendo o que você está passando. Você está em casa, cheio de inseguranças, preocupado com familiares, vacina, não vacina, com o seu trabalho, e aí você vê o seu cão, que não te pede nada em troca para você, nada, não está preocupado se você está duro, se você está gordo, se você não fez a sobrancelha, se você não fez a unha, e você pega aquele animal e usa ele como uma muleta psicológica. Infelizmente, nem todos os animais estão aptos a serem muletas psicológicas. Porque eles são animais, eles não são humanos. Tem alguns cães, se você tem um cachorro que não apresenta esses comportamentos, cara, parabéns. Se ele dorme agarrado com você na cama, Deus é bom, graças a Deus. Mas para você que o seu cão apresenta esses comportamentos, você está potencializando isso. E aí, voltando nos sintomas sem sair de casa. Não consegue ir no banheiro. Qualquer fechamento de porta é um problema. Qualquer atendimento de telefone é um problema. Sentar para jantar é um problema. Às vezes o seu animal nem te pede a comida, mas ele fica latindo. Por que é tão falado sobre a hora da alimentação com as pessoas? Você senta de frente para um familiar, na maioria das vezes, e você fica focado naquilo, na sua comida durante um tempo. O que aconteceu? Quebra de rotina. Ao invés de você ficar dando atenção para o cachorro o dia todo que você ficou dando atenção, você parou no seu momento, que você tem todo o direito de fazer isso, e parou para dar atenção para o seu familiar para comer. E o seu animal não admite isso. Não foi construído isso nele. Perdigão, tô entendendo, mas como é que eu construo isso?
interessante para haver uma associação positiva de ficar separado, para quando você quiser jantar e não dar atenção ao cachorro, você poder fechar a porta, deixar ele no outro cômodo com o brinquedinho dele, para quando cair ele no outro cômodo, ele não entrar em conflito, para quando um babaca for te visitar que não gosta do animal, vai dar problema. Fogos dá problema pra caramba, é uma exceção, não é uma coisa frequente. Quando você torna frequente a presença dos fogos no dia a dia, mesmo de barulhos mais baixos, o mal não se assusta quando eles acontecem. Trovões acontecem de vez em quando você desensibiliza o animal e apresenta esses sons com frequência, não tem problema. Cães usados para trabalhar na polícia, por exemplo, no Batalhão de Ação com Cães, que é uma das instituições que eu mais respeito no país, aqui do Rio de Janeiro, os filhotes passam por um processo de sensibilização aos barulhos com 30, 40 dias. Tiros, bombas, morteiros, barulhos de tudo quanto é tipo. Porque o animal não pode ter uma reação de medo ou de fome nesses momentos. Regra, frequência, rotina, condicionamento, repetição. É isso. Então, você precisa entender o passo principal. Você precisa que o seu animal fique em outro cômodo fechado. Por quê? Primeiro, você precisa recriar a sua saída do apartamento. Como recriar minha saída? Quando você sai de casa, uma porta se fecha, seu animal fica para trás. Correto? Correto. Então, se você prende o seu animal no outro cômodo e fecha a porta, por exemplo, são 10:09. Vou sair de casa às 9h15. Ana Maria, cozinha. Pô, Ana Maria entra na cozinha, deixo ela com o brinquedo, ela não vê todo o meu processo de me arrumar, de pegar máscara, de pegar carteira, de pegar não sei o que lá. Isso vai deixá-la menos ansiosa? Com certeza. Então, ela não passa por esse processo, esse gatilho de ansiedade de me ver me arrumando. A porta está fechada, da mesma forma como se eu fosse sair. Por que você precisa associar de forma positiva? O animal não é para ele ficar preso como uma posição. Eu quero que ele entre ali e receba um presente. Ele só recebe um brinquedo molhado no caldo de frango, numa pastinha, o que for, se ele estiver naquele espaço separado de você. Em casos agudos. Se você tem um problema do animal que não aceita não ser o centro das atenções na sua presença, você vai precisar desse brinquedo na sua presença também. Você vai precisar trabalhar muito bem no caminho e vai precisar que o animal aprenda a se divertir sozinho na sua presença, que é geralmente o mais fácil de acontecer. Quando você tem um animal com ansiedade de separação, na maioria das vezes, ele interage com o brinquedo na sua presença. Eu vi muitas das perguntas aqui do Instagram, de comentários no Instagram, que as pessoas estão levando o cachorro para tudo quanto é lugar. Você está tapando o sol com a peneira. Vai chegar um momento, como aconteceu na minha vida, aonde a minha esposa passou mal no sábado à noite, 11h pouca da noite, eu deixei minha filha com a minha sogra, deixei minha cadela em casa, e a minha mulher entrou para o hospital e descobriu um abscesso no rim há 2 anos atrás. A gente ficou internado 9 dias. No seguinte, veio aqui, alimentou ela, viu ela, na segunda-feira ela foi para uma hospedagem. Minha cadela nunca dormiu no meu quarto. Porque eu sabia que esse momento chegaria de alguma forma, eu precisaria me ausentar. Sabe o que aconteceu com a minha cadela na hospedagem? Se divertiu pra caramba. Voltou super sadia, adorou as pessoas da hospedagem. Vieram pessoas estranhas buscá-la aqui, estranhas para ela, mas minhas amigas, trabalham, pessoal do Good Boy Pet Taxi que transporta cachorro, levaram para a Casa dos Macacos, que na época não tinha um centro de treinamento e reabilitação, e levaram ela para lá. Minha cadela sofreu, ficou sem comer, sem beber água, como a maioria dos animais que sofrem de ansiedade e separação quando o dono se ausenta? Não. Porque eu sabia que em determinado momento eu não conseguiria levar meu animal para um restaurante que eu quero ir, para a casa de uma visita, que eu não poderia visitar, ir na casa de uma pessoa com meu cachorro junto. Então, quando você começa a levar para tudo quanto é lugar, você está fugindo do treinamento. E aí você está potencializando e piorando massivamente a possibilidade de melhora desse cão.
Porque você decidiu fugir do problema e não encarar o problema. E aí, a gente vai ter um problema. Em algum momento, você não vai poder levar o seu cachorro para tudo quanto é lugar. Em algum momento, vai ter uma pessoa que você não vai poder deixar. E não é saudável para um cão ter essa dependência de um ser humano só. Não é saudável. Não é maneiro chegar em casa e encontrar os seus armários todos ruídos, a sua cadela toda babada, sofrendo como eu encontrava a minha. Não é maneiro você chegar em casa e ver que sua cadela não tocou no pote d'água depois de 10 horas, 8 horas sozinha, 4 horas sozinha. E eu decidi mudar. Foi fácil? Não. É fácil chegar em casa todo dia e não dar atenção para minha cadela e esperar ela se acalmar? Não é fácil. Mas eu sei o quanto ela sofre com uma rotina diferente. Então, eu, com a pessoa que decidiu ter a minha cadela, com a pessoa que decidiu escolher eu ter a cadela, total responsabilidade de dar a melhor qualidade de vida para o meu cão. E dar a melhor qualidade de vida não é carregar ele para tudo quanto é lugar, e sim ensinar o animal a ter uma independência. Ser omisso não é ser um bom pai. Ser um bom pai é educar, ter rotina, comprometimento, dedicação. Ter uma filha de 7 anos humana e tem uma filha de canina de quase 3. Essa é a grande questão. O processo é difícil. Não é impossível. Eu fiz na minha casa. Pô, é doloroso? É. É difícil? É frustrante? É. Alguns animais têm uma propensão maior a ter ansiedade de separação, outros não. Sim. Mas se você decidiu ter o seu cachorro, a responsabilidade da construção do comportamento dele vem de você. No momento que você tira ele de onde ele está, seja uma ONG, seja um canil, seja o filho do cachorro da sua amiga, você traz para sua casa, você assume a responsabilidade de construir o comportamento desse cão para o resto da vida. Você assume essa responsabilidade. Tem devolução não, parceiro. Não é mercadoria, não. Educar é a missão mais difícil do mundo. E essa justificativa que eles vivem tão pouco, não cola. Não cola. Me desculpa. Eles vêm amando demais a gente que erra com eles. Essa justificativa que eles vivem tão pouco, a gente tem que aproveitar, isso não cola. A gente tem que, sim, se dedicar a construir o comportamento dos nossos cães. Amar eles, respeitar, como a gente faz com todo mundo. Os pais da gente fizeram com a gente. A minha filha não dormiu na minha cama a vida toda. É gostoso dormir com ela? Muito. Com 1 mês e meio ela saiu do meu quarto, saiu do meu quarto. Porque eu sabia da necessidade que eu teria dela dormir bem em outro cômodo, porque eu não tenho babá direto. Eu tenho com quem deitá-la o tempo todo. Então, a minha filha saiu do quarto. Então, quando a minha mãe quer ficar com ela, quando a minha sogra quer ficar com ela, quando um amigo quer dormir na casa de um amigo meu, quando já aconteceu várias vezes, que tem filhos da idade dela, eu dormo. Eu sei o quanto é importante para minha filha humana ter independência, como é para minha filha canina. Então, a ansiedade de separação, ela se manifesta quando você está dentro de casa. Primeiro ponto. Fechou porta para qualquer coisa, latido. Ou destruição de móveis. Já atendi um Golden que só ruía o móvel de gesso quando os donos estavam em casa e não davam atenção. Latidos em excesso, xixi para chamar atenção, coprofagia, destruição de móveis. Em certos momentos, até agressividade. Morde o dono quando o dono não dá atenção, mesmo não sendo mais filhote. Quando você sai de casa, que é o sintoma clássico antigo, o animal uiva,
na maioria das vezes, depreda o portal de saída por onde você passa, arranca batente, alisar de porta, tenta quebrar a porta. Já vi um cão quebrar uma porta inteira para fugir. A foto do card da live lá que eu postei, do uísque, o uísque em 40 minutos aquilo na porta. E ainda teve uma hiperventilação, quase teve uma hipertermia, por causa de 40 minutos que a dona saiu. Ele ficou 40 minutos ininterruptos chorando. E entenda, natural o comportamento. Quando você deixa o animal em outro cômodo, ele começa a chorar um pouco, chorar, arranhar a porta, chorar. Quando ele parar por uns 3, 4 segundos, você abre a porta e deixa ele vir. Não faz festa, não dá petisco, mas você captura o comportamento. As pessoas acabam procurando mais, as pessoas acabam tendo uma noção real da ansiedade de separação. Quando as pessoas saem, o cachorro fica 3, 4 horas latindo e o porteiro reclama, e o vizinho reclama. Dando cabeçada na porta. Eu já vi casos que o animal arrancou as unhas que estavam na porta. Que o animal ficou completamente babado em 20 minutos. Eu tenho uma cliente que está assim, nesse processo de dependência. Só que esse comportamento é causado por uma rotina que foi oferecida. Por uma rotina que o dono não parou para preparar o animal para ficar sozinho. Achou que era só interessante ficar no colo, mimar e dar beijinho. Ou pessoas que tiravam férias de um mês, recebiam um filhote, ficavam no colo o tempo todo e depois voltavam a trabalhar. O animal não vem com essa dependência de você. Ele vem com saudade dos irmãos, ele chora um pouquinho com saudade do irmão e da mãe. Você que está causando isso. Então, é uma live direcionada para o humano. Sim. Não tem técnicas mirabolantes. O mais importante é você entender que não dá para você ficar colado com o seu cachorro todo, em cima do sofá, vendo televisão o tempo todo, dormindo na sua cama, dormindo no seu quarto. Isso gera dependência. Hiperapego. Você pode continuar vivendo assim. Você pode continuar... Vai ficar salvo assim. Você pode continuar vivendo assim. Você pode continuar levando seu cachorro de cima para baixo, saindo para trabalhar, deixando com o pai, com a mãe, com não sei o quê. Te falar, não te faz o melhor dono do que eu. Do que qualquer outra pessoa. Não faz. Excesso de mimo não é sinônimo de ser melhor pai ou melhor mãe. Você está fugindo do problema. É isso que as pessoas falam. Aí quando eu chego e falo, minha cadela não dorme no meu quarto, e dorme na cozinha, as pessoas, nossa, que absurdo, o cachorro dorme na cozinha. Vida, o porcelanato que tem no meu quarto tem na minha cozinha. A minha cadela não sabe que uma geladeira é uma geladeira, muito menos sabe que o fogão serve para fazer comida. A minha cozinha do meu apartamento agora, que eu já moro há 6 anos, era muito maior do que o quarto da minha filha no outro apartamento, muito maior mesmo, quase o dobro do tamanho. Minha cadela tem 3,6 kg. Eu optei por deixá-la na cozinha. Um ambiente que eu enriqueço com os brinquedos. Tem a caminha dela, tem água, tem ventilação. Está perto do banheiro dela. As pessoas me julgam. Ai, que absurdo o cachorro dele na cozinha. Minha cachorra fica sozinha, tá? Minha cachorra se alimenta quando tá sozinha, bebe água. Minha cachorra é sociável, aceita bem as visitas. Eu acho minha cachorra foda. Tocadíssima. Iradíssima. Ah, tem problema de comportamento, tá? Não anda tão bem na coleira? Não anda. Mas ela é tudo que eu me dediquei para ela ser. Foi fácil esse processo? Não foi. Minha filha humana. Você me chama para ir na sua casa, ela fica com sono, ela dorme onde ela tiver que dormir. Fica de boaça. Foi fácil o processo de retirar do quarto, quando ela tinha 1 mês e meio? Não. Ela tinha um refluxo absurdo. Acordava 30, 40 vezes por noite. Eu acordava. Ela já tomava complemento, eu acordava e dava de mamar. Ela ficava com ela 40 minutos no colo. Mas hoje,
A minha filha é muito educada, muito sociável, muito independente. Essa é a grande questão. O colega adestrador até botou aqui, a humanização do cão é a pior coisa que você pode fazer com o cão. Então, Elcio, ontem a gente estava, na segunda-feira eu estava fazendo uma live com um grande adestrador, penso, né? Essa é a grande questão. No momento que você tira o cachorro do convívio dos outros cães, ele é usado, né? A gente criou, existe um estigma muito grande com a coisa da humanização. Se a minha cadela hoje dorme na cozinha, numa caminha, é humanizada. Ela deveria dormir da mesma espécie dela no quintal. Não tem um quintal. No apartamento. Os cães da minha mãe são humanizados? Não. Os cães da minha mãe dormem em caixas de madeira, em passeadores, lugares espaçosos, dormem soltos. Mas o problema, tudo na vida, o problema é o excesso. Esse é o grande X da questão. Excesso. E é a mesma coisa com o ser humano. Tem seres humanos que são extremamente dependentes de seus companheiros e companheiras. Tem seres humanos que são mais frios, mais distantes, não gostam. E essa é a grande sacada que você precisa entender. Para você que tem um cachorro com ansiedade de separação, para você que se identificou com os sintomas aqui, você precisa começar a trabalhar o seu mental, que a partir de hoje, o seu relacionamento com o seu animal vai precisar mudar. Que aquela maratonada de série com o animal em cima da cama ou do sofá não vai dar para rolar se você quer que seu animal seja mais independente. Que levar o cachorro para tudo quanto é lugar não vai acontecer. Que você não vai poder trabalhar 10 horas por dia de home office com o seu cachorro deitadinho no seu pé, que você acha maneiro. É maravilhoso ficar agarrado com o cachorro, sim, mas é egoísta e é um comportamento culposo se você sabe que isso faz mal para o seu cachorro. Eu sempre gosto de falar muito disso. Ignorância é quando você não sabe o que está fazendo, você é ignorante naquele assunto, você não sabe nada. Você chegou aqui, não escutou nada do que eu falei, tudo, você fica grudado com o seu cachorro. Você não tem a informação, né? Não tem informação. A pessoa fala, caraca, perdi isso tudo, foi culpa minha, eu que fiz isso com a minha cachorra. Não, isso não foi culpa sua. Você não sabia o que fazer. Você fez porque você não tinha conhecimento. Não é culpa sua. Agora, quando você sabe da informação, sabe o que isso causa no seu cão, e você mesmo assim não muda, aí você é culpado. Aí você está simplesmente sendo omisso. Você está dentro do seu peito, na sua cabeça, falando que você é um dono foda, que você leva seu cachorro para tudo quanto é lado, mas no momento que você deixa ele sozinho e ele sofre, que você vê a grande realidade. Que esse trouxe o sofrimento do seu cão. E, gente, não é um sofrimento simples, não. Entendam, quem trabalha com ansiedade de separação, quem tem cão com ansiedade de separação, quem já presenciou isso, para quem tem um vizinho que late o tempo todo, para quem tem um vizinho que chora o tempo todo, você consegue entender o nível de desespero que o animal tem. O nível de desespero que o animal tem. Exatamente, Márcia. Marta, a realidade da pandemia foi isso. A gente estava muito mal de cabeça. Eu falo para vocês que eu estava muito mal de cabeça. Eu estava muito nervoso com o meu futuro, com o futuro da minha família, de onde eu ia tirar meu sustento. Saí para trabalhar na época pior do Covid, com a justificativa sendo realmente egoísta. Falei com a minha esposa, eu prefiro ficar doente do que vocês passarem necessidade. Ficava em casa, queria ficar com a minha cachorra, mas eu
lembrava dos momentos de 2 anos atrás que eu chegava em casa e via ela sofrendo. E eu falo, eu não posso fazer isso com ela. Ela não merece um dono assim. Ela não merece um dono assim. Eu não posso fazer isso com a minha cachorra. Eu ficava sempre pensando, eu lembrava de como ela ficava sofrendo. Eu lembrava do armário da minha cozinha todo destruído, de xixi, cocô para tudo quanto é lugar, e ela com a língua para fora, ofegante, me esperando. E é isso que me fazia, e o que me faz todo dia, manter a rotina. Porque eu sou responsável por ela. Não é responsabilidade de mais ninguém. Eu decidi trazê-la para minha casa com a minha rotina maluca de trabalho. Eu tenho que fazer minha parte. Mesmo eu desesperado com a minha sustento, desesperado com a rotina da minha casa, minha esposa desesperada também, pô, todo mundo nervoso. Meu pai pegou Covid, minha madrasta pegou Covid. Pai do meu melhor amigo morreu de Covid, meu melhor amigo com Covid eu não podia ajudar. Mas eu ainda conseguia guardar um pouco de sanidade para, nesse momento, pelo menos a minha cadela não sofrer. Essa é a grande questão. Essa é a mudada que você precisa pensar. E o processo pode e deve começar com vocês dentro de casa. Sim, eu tenho um curso para isso. Sim, tem pelo menos 30 a 40 vídeos aqui no meu canal do YouTube sobre ansiedade de separação, sobre as coisas que eu estou falando. Não é suficiente. Os números só aumentam. Eu não estou conseguindo fazer a informação chegar nas pessoas. Não estou conseguindo fazer a informação chegar nas pessoas. Não é o suficiente o que eu estou fazendo. Não é suficiente. Porque não param de acontecer cada vez mais casos. Não para de acontecer cada vez mais casos. E aí, eu continuo fazendo. Desde o dia 16 de março de 2020. A gente vai ter a próxima turma, do dia 8 ao dia 15 de março, desafio 21 dias com o independente. São desafios diários para você construir a independência do seu cão e a sua também dele. Custa R$100 cadastrar para quando tiver, na época, você poder receber, se eu não me engano, está lá. E se também você tem dificuldade de montar uma rotina do seu animal adequada, eu tenho uma planilha que te ensina isso. Tá? Uma planilha de segunda a sexta de exercícios, horário de alimentação, treinos, para poder você conseguir colocar em prática com o seu cão. Tá bom? Botaram uma pergunta aqui sobre ansiedade de separação. Não botaram, não. Então, essa é a grande questão. Precisamos entender que isso acontece. Precisamos começar durante o nosso dia, trabalhar bastante o treinamento de caminha, né? Se o animal gostar da caminha dele. E entender que quando o animal está com você, ele precisa ter algo para fazer, para ele não ficar tão dependente de você. E quando o animal está separado de você, ele precisa ter algo para fazer, algum brinquedo muito interessante, para poder fazer com que ele entenda que a separação não é uma punição, oi, Cris, e sim um presente. Pô, cara, a live sobre ideia foi na segunda. Então, a gente precisa entender realmente que dá para você começar a fazer em casa. Dá para você começar a fazer passos pequenos. Você não está fazendo nada. A planilha custa R$77. Você não está fazendo nada. Se você começar já a entender que não dá para o seu animal ficar o tempo todo no seu sofá, que você precisa fazer ele gostar da caminha e fazer ele ficar entretido na sua presença, já é um passo que você deu, cara.
Se você para entender que você deve começar a entrar para tomar banho, não deixar o seu cachorro entrar junto no seu banheiro, para tomar banho e entrar no banheiro junto com você, você já está começando a botar algo em prática. Se você começa a entender que o animal precisa passar períodos do dia separado de você, mesmo com você dentro de casa, você já está fazendo alguma coisa. Essa é a grande questão. Você começa a recriar as suas saídas mesmo você estando em casa. Você não precisa sair para poder preparar o seu animal para ser independente. Talvez, em 3% dos casos, você precise ir ao corredor do seu prédio, mas não necessariamente você precisa ir à rua. Ó, acabou de falar, minha cachorra sempre fez xixi certo. Porque você vai dormir. Durante o dia você fica o dia todo junto dela e à noite você não dá atenção. E ela está acordada e você está querendo dormir. E aí o que ela faz? Ela faz xixi para ver se essa desgraçada acorda. Porque durante o dia você não ensinou a sua cadela a ser independente. Não mostrou para ela que ela precisa aprender a brincar sozinha. Que quando ela precisa entender que você não tem como você ser onisciente, onipresente, você não tem como dar atenção todo para um cachorro, nem para um filho humano, nem para um marido, nem para uma esposa, não tem como. E tá tudo bem você decidir tomar seu banho sozinho sem o seu cachorro estar dentro do banheiro. Isso não te faz um melhor dono que o seu animal entra no banheiro com você. Você pode ter sua privacidade. Eu tô aqui fazendo live. Minha cadela tá lá na sala, deitada na caminha dela. No sofá não. Se eu chamar, ela vem aqui. Vem, filho. Abre aí. Vem, Ninha. Vem, Ninha. Essa filha aqui que eu chamei. Tu quer dar boa noite para as pessoas? Boa noite. Viu? Sim, ela tem carinho, ela fica no colo, mas não o suficiente, tudo é equilíbrio. Né, Ninho? Fala para as pessoas lá, como é que você fica de sofrida. As caras que eu tenho que resistir. Essa é a cara que... Olha lá. Né, Ana Maria? Né, Camundonga? Ela é um amor. Tava lá deitada na cama dela. Tá fedida, Ninho. Toma banho, fedida. Eu trato ela com muito carinho. É minha filha. Não. Minha cadelinha dorme. Não. Sou ruim por causa disso? Não, ela tem uma cama lindíssima da Mulher Maravilha que ela dorme. Não, Ana Maria? O que você quer? Não quer aparecer hoje, não? Quer falar, não? Quer ficar aí ou quer ir embora? Hein? O que você quer fazer? Quer ficar aí ou quer ir embora? Pode ir embora se você quiser. Pode ficar também. Então, essa é a grande questão. Tudo é equilíbrio, gente. Tava aqui, a porta estava aberta. Ela gosta da caminha dela. Ela fica na caminha dela de boa. Ela não tá sofrendo, não. Ela tá de boa. Tá maneira. Tá tudo bem. Né, filho? Quer ir lá? Pode ir lá. Quer ir pra sala? Vai ficar aí toda torta? Então fica toda torta aí. Não quer sentar? Fica de pé mesmo. O que tem? Então, galera, eu queria passar para dar esse recado. Como era... Você vai passar... Abre a porta, Ninho. Abre a porta. Espera, o papai já vai. Como era de esperar, como eu falei no começo da live. Muito abre a porta foi passar. Muitas pessoas não sabem que isso acontece. Muitas pessoas desconhecem essa informação. E hoje eu dei dicas muito importantes de como você começar a mudar isso. Se você quer ter a minha assessoria para isso e o meu passo a passo, bota na tua agenda aí, dia 8 de março, desafio 21 dias, seu cão independente. Deixa eu te ajudar a construir a independência do seu cachorro. Eu e todo mundo que vai lá no grupo do Telegram com o mesmo problema que você. Ninguém vai te julgar, só vai te ajudar a te estimular a conseguir gerar a independência do seu animal.
você também vai poder aprender a prevenir disso acontecer. De construir desde cedo o comportamento do seu cão. Não necessariamente a gente precisa esperar o problema acontecer para a gente procurar informação, que é o que a maioria do brasileiro faz. Graças a Deus eu estou conseguindo mudar isso na cabeça das pessoas e cada vez mais eu tenho atendido filhotes por 45, 60 dias com as pessoas com o discurso que querem começar certo e fazer certo desde cedo. Se todo mundo passasse por uma consultoria pediátrica e fosse explicado, como eu explico, a necessidade do animal ter independência, gostar da caminha, aprender a brincar sozinho, não teríamos esses tantos casos de ansiedade de separação só nessa live. Tá bom? Muito obrigado por todo mundo que ficou aí até o finalzinho. Muito obrigado por toda a interação aqui nos comentários, pela galera do YouTube que ficou online direto, tá? Então, se você precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida, manda o direct. Todo mundo tem direito a tirar uma dúvida, sempre. Pode mandar o direct, eu respondo o tempo todo, com o maior prazer, tá? Então pode mandar o direct, se eu não responder agora, provavelmente amanhã às 6 horas, 6h30 da manhã, vai ter uma resposta no seu direct, tá? E se você ficou interessado, vai lá nos meus links, tem lá link de consultoria presencial comigo, consultoria online, link do meu curso de formação de adestradores, link da mentoria, link da minha planilha, do meu curso de xixi no lugar certo, do meu desafio 21 dias, seu cão independente. Tá tudo nos meus links lá na minha bio, tá bom? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima live, se liga. Segunda-feira tem convidado. Um beijo.